Sejam bem-vindos. Há cerca de 10 anos, 12 imigrantes portugueses morreram num acidente quando regressavam da Suíça. Segundo a polícia francesa, foram vítimas da negligência do motorista e da ganância do dono da carrinha, que alterou a lotação da viatura para obter mais lucro a cada viagem. 10 anos depois, a família das vítimas ainda não foi indenizada e apenas um dos condenados cumpre pena de prisão. Eu sou a Ana Peneda Moreira e este é o Casos de Polícia. – 24 de março de 2016, vésperas de Páscoa. 12 passageiros e um motorista entraram numa carrinha para uma viagem de mais de 17 horas. Partida em Lausanne, na Suíça, destino Portugal. Mas a viagem de mais de 1.600 km viria a terminar de forma trágica em Allier, na França. A tragédia aconteceu na então Estrada Nacional 79, pouco antes da meia-noite. Todos os passageiros morreram. 8 homens, 4 mulheres, 2 delas menores de idade, uma jovem de 17 anos e uma menina de apenas 7. Só o motorista, então com 19 anos, escapou com vida. Quando vinham sempre na viatura deles, na própria viatura, e sei até que ele que vinha no autocarro e já tinha uma viagem comprada para ir de avião, para regressar à Suíça outra vez de avião. Na freguesia de Trabanca, uma vítima, 35 anos, mas que estava sozinho, deixa de facto a mulher viúva e um filho de 3 anos e meio. A Inês era uma miúda que ela metia toda a gente a sorrir, onde quer que ela passasse. Porquê que levaram a Inês? Nós tínhamos tantos sonhos, não tinham o direito de tirar dela daqui. As imagens do violento acidente ficaram na história da comunidade francesa de Moulins. Há muito que era pedida a requalificação da Estrada da Morte e a adoção de medidas de segurança. Embora cada governo sempre vai puxando a retardar as obras e isso tudo, mas eu penso que um dia terá realmente de ser feita, porque isto não pode continuar assim. Depuis des années, nous nous battons tous les élus pour pousser l'État à réaliser et à sécuriser cette voie. Eh bien, les choses traînent, les choses demandent encore plus de temps. Je le répète, c'est tout à fait révoltant. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une route qui est très dangereuse, donc tous les mois, en général, il y a toujours un décès, quoi. Elle est très réputée. C'est dangereux cette route? Ah oui, très dangereuse, ouais. Très dangereuse. Bah, c'est une ligne droite et tout, et on ne peut pas doubler, et les gens ils essayent de doubler, ils ne respectent pas le code de la route. Et puis voilà, et puis c'est monotone, c'est une ligne droite et puis on s'endort souvent. C'est monotone, donc voilà. Os dias que se seguiram foram de dor num país enlutado, com funerais em vários concelhos da região centro do país, de onde eram naturais as 12 vítimas. Mas ao mesmo tempo que o país acompanhava os rituais fúnebres, as autoridades francesas faziam a investigação ao acidente. Aquilo que inicialmente se desenhava como um trágico acidente veio a revelar-se muito mais do que isso. Foi uma das maiores negligências de que há memória. A carrinha, que transportava 12 passageiros e um motorista, tinha apenas lotação máxima para 6 pessoas. Foi adaptada para transportar mais passageiros sem o mínimo de segurança. Ce fourgon n'était pas un fourgon qui, par nature, pouvait transporter un grand nombre de personnes. Ce n'était pas un fourgon destiné au transport collectif de personnes. En revanche, il est bien évidemment trop tôt aujourd'hui
pour dire combien de places avaient été aménagées dans ce fourgon, est-ce qu'il y avait des places aménagées dans ce fourgon de manière artisanale ou pas. Il appartiendra aux services spécialisés de la gendarmerie qui vont procéder à des investigations techniques sur ce véhicule. A investigação ao acidente revelou que a carrinha tinha ainda um reboque. Circulava com pneus desgastados, travões em sobrecarga devido ao elevado peso e circulava em excesso de velocidade, quando chocou de forma violenta com um caminhão. Começam então duas batalhas na Justiça: o julgamento do crime e o processo de indemnização às famílias. Quer o sistema francês, quer o sistema português têm aquilo que se chama o princípio da territorialidade, que significa, assim, sinteticamente, que quando um facto ocorre num determinado país, é nesse país que se julga o facto de acordo com essa lei. Por exemplo, se o facto tivesse ocorrido em Portugal, seria o direito português aplicável e seria julgado pelos tribunais portugueses. Assim acontece o mesmo em França. O único sobrevivente, o motorista e um tio, proprietário da carrinha, sobre o qual se viria a provar ser o principal beneficiado com este transporte ilegal que acabou em tragédia. Foram ambos acusados pelo Tribunal de Moulins pelos crimes de homicídio por negligência grosseira. O Tribunal de Moulins, analisando toda a prova, eu penso que aplicou uma pena justa e com uma nota de relevo, cotejando com decisões em tribunais portugueses do mesmo género, análogas. Nós habitualmente não temos pena de prisão efetiva e aqui foi decretada a pena de prisão efetiva. Foram condenados a 3 e 4 anos de cadeia o motorista e o proprietário da carrinha, respectivamente. Ficou provada a morte das 12 pessoas pelo comportamento negligente grosseiro do motorista e pela forma como o proprietário alterou as características do veículo para aumentar o número de passageiros. O limite máximo de pena nestes casos, tanto em França como em Portugal, é de 5 anos. Há uma grande diferença em termos de moldura penal de um homicídio negligente para um homicídio doloso. Por exemplo, temos uma ideia, em Portugal, um homicídio negligente, se for uma negligência, digamos, simples, pode ir até 3 anos, se for uma negligência grosseira, pode ir até 5 anos. No caso do homicídio, se for um homicídio simples, pode ser de 8 a 16 anos, se for qualificado, pode ir 25. Está a ver aqui, há aqui um leque muito largo, muito amplo de penas. O processo-crime decorreu em França e em pouco mais de 2 anos havia uma decisão final. Em junho de 2018, os 2 arguidos estavam condenados, mas pediram para cumprir pena em Portugal. Aqui começou uma nova luta para a defesa das famílias. As famílias ficaram com uma expectativa de que, ok, pelo menos aqui em França nós temos uma decisão rápida, célere e efetivamente há uma condenação e efetivamente há aqui justiça. Mas por outro lado, depois temos o outro lado da moeda, é que a efetividade das penas que foram aplicadas não se veio a verificar desde que foi preferida a decisão em França. A nossa intervenção maior, a minha em concreto, que intervim ab início no processo, foi essencialmente na fase de investigação e na fase de julgamento finda em 2018. O cumprimento da pena é algo que escapa ao nosso controle. O mais que podemos fazer é alertas processuais no sentido de exortar o Tribunal a cumprir uma sentença já transitada há muito tempo. Se a pessoa é de Portugal e vive habitualmente em Portugal, o que é normal é que se promova, digamos, a execução aqui em Portugal. Quem tem que fazer isso são as autoridades do país onde se dá a condenação, nomeadamente o próprio Ministério Público do país, do processo onde se deu a condenação. Foram precisos 7 anos para o motorista entrar no estabelecimento prisional da Guarda, para cumprir a pena a que foi condenado em França. 3 anos de cadeia efetiva. Começaram a ser cumpridos a 2 de setembro deste ano. Quanto ao proprietário da carrinha, ainda está em liberdade, apesar do Tribunal de Moulins ter atribuído a autoria moral de toda a tragédia e de o ter condenado a uma pena de 4 anos de pena efetiva. Podemos especular sobre várias hipóteses. Uma primeira hipótese
seria, por exemplo, haver recurso quanto à questão penal. A outra razão pode ser o facto de o Ministério Público, no país de condenação, não promover imediatamente a transferência do processo. As autoridades portuguesas não são obrigadas a promover a sua execução se não forem, digamos, interpeladas pelo país de condenação. Não podem fazer isso, porque isso seria uma ingerência na justiça de um outro Estado, mesmo sendo Estados da União Europeia, isso não pode acontecer. Arménio Pinto está a aguardar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, onde deu entrada a um processo de reconhecimento de sentença estrangeira. Enquanto isso, em Palhais, no concelho de Trancoso, na aldeia que o viu crescer e que o continua a dar como morada para notificações da Justiça, já ninguém o vê há muito tempo. Tem agora 52 anos. Passaram diversos anos e foi com grande agonia e grande tristeza e revolta que as famílias tomaram conhecimento que efetivamente estariam em liberdade e que ninguém teria feito nada para que as penas fossem cumpridas até agora recentemente. É necessário que o Ministério Público promova, no caso francês, e portanto pode acontecer que não promova imediatamente. E o risco de prescrição existe? É evidente que sim. Por exemplo, se uma pena for, vamos supor, até 5 anos, existe um prazo de prescrição que não é assim muito longo, salvo erro pode ir até 10 anos. E, portanto, a partir do momento que há condenação, é evidente que está a decorrer o prazo de prescrição da própria pena. Sobre as 12 vítimas, a morte atingiu dezenas de pessoas diretamente e milhares foram indiretamente tocadas por todo o mediatismo da tragédia. A mãe deles fazia 90 anos domingo e vinham fazer uma festa e uma surpresa. E tiveram pouca sorte. Sabemos que são horas muito difíceis, de grande mágoa, de grande tristeza e por isso também os nossos serviços da área de psicologia pedi-lhe para darem o apoio possível nesta hora triste. Uma tragédia que não tem fim na cabeça dos familiares. Quando acontece uma doença crónica, cuidados paliativos, há uma preparação racional para a morte. Ainda que emocionalmente nunca estejamos preparados para perder alguém, há uma preparação racional, mais objetiva. No luto inesperado, a pessoa é confrontada violentamente com a morte, em que há aqui também um sentimento de culpa, segundos pendentes, um vazio, o que é que eu poderia ter feito diferente. E existe também aqui o que a psicologia designa por luto pelo futuro que não é vivido. Tudo o que aquele acidente ou o que aquela pessoa responsável nos roubou a nós enquanto família. Para reavivar ainda mais as memórias está um processo civil, ou seja, qual a indenização a atribuir aos herdeiros. A primeira decisão foi tomada pelo Tribunal da Guarda, que declarou que o seguro era nulo. Falsas declarações entre o proprietário da carrinha e o mediador, então da companhia Liberty Seguros. Levou a que o processo judicial seguisse para o Tribunal Europeu, que só em 2021 viria a declarar que, embora o seguro fosse nulo, as vítimas não tinham culpa. Só no mês de outubro deste ano foi marcada a primeira diligência do processo que vai decorrer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, praticamente 10 anos depois, para decidir se a seguradora tem de pagar e quanto tem de pagar à família das vítimas. E o tempo começa a contar. Decisão em primeira instância nos próximos 2 anos, eu diria que, em função até do histórico e da dificuldade inerente a um processo deste quilate, diria que é previsível. Com a possibilidade de recursos? Sempre, sempre. Estamos aqui a falar de um espaço temporal? Um espaço temporal na ordem de 5 anos. Anos que muitos dos familiares das vítimas já não têm pela frente. Alguns já morreram sem ver a justiça feita. Atentas às idades das pessoas que estão aqui em causa, logicamente não é fundamental o valor indenizatório. Logicamente não é com a idade dessas pessoas que esse dinheiro vai fazer alguma diferença ou que vai mudar algo na vida delas, de todo. O que estamos aqui a falar é de termos uma sentença em que reconheçam efetivamente aqui a culpa
dos atos que foram praticados. Na terceira idade acaba por ser uma perda ainda mais contra a natura, não é? Por vezes ouvimos idosos dizer frases como: nunca pensei nesta fase da minha vida ainda estar a carregar esta dor e este processo de luto. Portanto, com a proximidade da própria morte, para quem já está numa fase mais avançada da vida, acaba por ser mais penosa esta impotência e esta sensação de injustiça que vai acabar por definir o resto da vida deste ser humano. Estou? Boa tarde. Olha, o meu nome é Frederico Correia, eu sou jornalista da SIC. A SIC tentou contactar com vários familiares. A resposta nunca foi muito diferente. Agradeço desde já o seu contacto e interesse, mas prefiro, nesta altura do ano, não passar por todo o sofrimento de relembrar esta tragédia. É uma ferida que continua aberta e que não cura. Obrigada pela atenção. Lembrar-me de um caso com quase 10 anos, como se fosse ontem, é muito difícil. Desculpe, não vou falar. A preparar um novo embate na Justiça, a SIC, a Seguradora General e Tranquilidade, que adquiriu a Liberty Seguros, entretanto, não quis comentar o caso. Da parte das famílias, não há ainda certezas quanto à estratégia a seguir. Mas há uma verdade que já está provada ainda antes do julgamento. O peso do tempo influencia todas as decisões. Pensarmos em 10 anos com este assunto pendente, com este fardo emocional, estamos a falar de um luto que é violentíssimo. Podemos falar de situações em que a pessoa aceita um acordo indemnizatório simplesmente para fechar este capítulo? Sim, acredito que sim, que o sofrimento é tão atroz, tão dilacerante, que eu prefiro encerrar este ciclo para viver até o meu luto em paz. Uma daquelas realidades juridicamente inexplicáveis, porque, como lembrava Kafka, a espera é em si mesmo uma pena, e a verdade é que esta espera não permite fechar um capítulo e prolonga o sofrimento para a sala dos tribunais. Cada vez mais é visível que começam a ficar mais animados, começam, digamos assim, a perceber que às vezes é preferível um mau acordo do que termos aqui uma situação que, digamos, que pouco verosímil, que se existir uma sentença possa terminar aqui na primeira instância. Um dos mais trágicos acidentes a envolver imigrantes portugueses faz no próximo mês de março 10 anos e a justiça ainda não se fez. São 10 anos de um processo de luto que continua aberto porque a Justiça nunca foi capaz de encerrar este caso. Se as famílias não chegarem a acordo com a seguradora, arriscam outros tantos anos de uma batalha nos tribunais. Este foi o Casos Polícia. Até para a semana.